né, num programa que eu faço, sempre conversando sobre artes marciais, contando um pouquinho da minha vivência no mundo marcial, das coisas que eu aprendo, né, do que eu vivo, de como é pra mim o dia a dia no mundo marcial, o que eu aprendo, o que eu não aprendo, as dificuldades, o que me agrega, o que não me agrega. E eu estava falando justamente sobre os aprendizados que a gente acaba adquirindo na nossa trajetória marcial, que são muitos, e a gente amadurece bastante. E até em pouco tempo a gente amadurece, né? Dependendo da pessoa, né? Então, assim, de quando eu comecei no Aikido, mais ou menos há uns 2 anos, né? Pra cá, faz uns 2 anos mais ou menos, eu comecei no Aikido em 2014. Em 2014. Na capoeira eu comecei em 1990 alguma coisa, mas eu parei, né? Eu comecei, treinei capoeira um tempo, graduei, parei 12 anos, voltei. Então, foi um tempo. Mas na capoeira, a minha primeira fase na capoeira não foi tão intensa quanto o meu convívio no Aikido. Meu convívio no Aikido foi mais intenso. Eu aprendi mais coisas e eu vivi mais situações complexas, né? No Aikido eu vivi situações mais complexas do que na capoeira, né? Provavelmente porque quando eu comecei na capoeira na minha primeira fase, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Eu era mais nova, né? Eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Não era tão consciente, tá? Eu era consciente, mas não tão. Como eu sou hoje, quando eu entrei no Aikido. Então, quando eu entrei no Aikido em 2014, eu entrei, mas eu era bem diferente do que eu sou hoje, né? As situações que eu vivi no Aikido me amadureceram, me fizeram amadurecer bastante, né? Me fizeram amadurecer bastante e mudar bastante. Eu mudei bastante, né? Postura, forma de ver as coisas, né? Então, embora nos tenha sido tanto tempo, porque 2 anos não é muito tempo, né? Mas eu mudei bastante. Eu acho que o convívio também num universo muito masculino, como é o universo marcial e o universo do Aikido, que é um universo bem masculino e machista, com o qual eu não estava acostumada, isso me fez mudar bastante, né? Entender, agregou bastante para mim, realmente. Embora tenha sido um relacionamento, um convívio conflituoso, eu não vou negar, é conflituoso sim, mas me agrega bastante, tá? Me agrega bastante e é rico pra mim, tá? É rico pra mim, porque a gente aprende bastante com as diferenças, né? E mesmo com o insuportável, pode ensinar bastante pra gente e fortalecer bastante, né? Então, o ambiente machista tem me ajudado bastante a dar um equilíbrio pra mim, né? Então, quando eu comecei no Aikido, eu era uma pessoa bem diferente do que eu sou hoje, né? E eu já me deparei com situações complexas no Aikido, quando eu entrei, quando eu comecei. Então, comecei já levando rasteiras, tá? Figurativamente. Eu já comecei levando rasteiras no Aikido quando eu entrei. Isso foi bom pra mim, tá? Na época, quando eu levei a rasteira, que é uma rasteira figurativa, tá? É figurativo, né? Foi muito ruim, claro, né? Foi muito ruim. Mas hoje eu vejo que foi bom. Eu vejo como uma coisa positiva, tá? Foi positivo pra mim. Porque eu não seria quem eu sou hoje se não tivessem acontecido determinadas coisas desagradáveis, né? Então eu tenho que agradecer.
aqueles acontecimentos todos, né? Que aconteceram lá atrás. Mas eu acho o seguinte, que o mundo marcial, para mim, agrega bastante. O mundo marcial agrega bastante, tem agregado bastante, né? Porque ele dá um equilíbrio. Ele dá um equilíbrio, né? Eu continuo ainda com alguns embates, por exemplo. Eu me incomodo muito, e isso aí é uma questão minha, que eu fui trabalhando, né? No Aikido eu fui trabalhando isso. Porque no Aikido a gente não usa força, né? Mas eu tenho uma questão minha, que é o fato de eu achar que o meu Aikido é muito suave e muito delicado. E muito, digamos assim, o que me incomoda é muito sem sal e sem açúcar, tá? É o que eu vejo nos vídeos, quando eu filmo os meus vídeos no meu Aikido, isso me incomoda bastante. A questão da suavidade não me incomoda tanto, mas a questão de eu ver que ele é sem sal e sem açúcar, na minha visão, isso me incomoda bastante, né? É tudo que eu não quero e é tudo que eu não sou, né? Então, se ele é assim, é porque eu não estou colocando o que eu sou no meu Aikido ainda, né? Ele ainda não é um Aikido ainda que me representa, né? Meu Aikido ainda não é o Aikido que eu sou, né? Eu não estou me colocando no Aikido ainda. Então, eu ainda não alcancei. Eu não conquistei meu Aikido ainda, né? Eu não consegui ainda ter o meu Aikido. Então, e aí aquela questão da força também, né? Que é uma questão complicada para mim. Porque eu tenho uma questão de achar que eu não tenho força. Mas eu tenho força, entendeu? E você não usa força no Aikido, também tem isso, né? Não usa força. Então é isso, né? Então são questões assim que vão aparecendo, mas que com o tempo de treino você vai trabalhando isso, entendendo que a força não é importante, que o importante é você dominar a técnica, né? O importante é você desenvolver o seu próprio Aikido. Isso só com o tempo. Você só consegue desenvolver o seu Aikido quando você dominar as técnicas, né? Eu não consegui dominar as técnicas ainda, então eu não tenho ainda um Aikido meu com a minha assinatura, né? Então eu sinto falta disso. O Aikido que eu vejo, que eu faço, não é o meu Aikido, não é o Aikido que eu sou, não é, ele não me representa, né? Ele não tem personalidade, né? É um Aikido sem expressão, entende? Com água é um Aikido água com açúcar, e eu não sou uma pessoa água com açúcar, né? Eu tenho uma personalidade forte. Então esse Aikido não é o meu. Ainda não encontrei o meu Aikido. Isso me incomoda quando eu vejo as filmagens. Então é uma coisa que você tem que ter paciência, é só o tempo mesmo, né? E isso é um aprendizado, é um amadurecimento. Os relacionamentos no mundo marcial também é um aprendizado, que te ensinam sobre você, sobre o outro, e também te amadurecem, né? O conviver com os homens machistas, sejam eles num grau mais elevado ou menos elevado, é muito complicado, né? Como eu já disse para vocês, porque não faz parte do meu universo esse perfil de homem do mundo marcial e do mundo do Aikido, né? Porque no Aikido a gente encontra, além de homens muito machistas, a gente encontra homens muito conservadores e quadrados.
A mente parece que é uma caixa, né? As pessoas parece que pensam como uma caixa, não é verdade? E eu sou uma pessoa muito aberta, né? Eu não sou uma pessoa fechada, eu não penso como uma caixa, né? Então, muitas vezes as pessoas que procuram o Aikido e treinam o Aikido já têm um perfil assim, de uma mente fechada, conservadora, né? Machista, que tem medo de inovar, né? Se abrir para o novo, já tem esse perfil. Então a pessoa se adapta bem ao Aikido.